Rivals of Ire. É um jogo indie de luta em plataforma lançado para PC em 28 de março de 2017, para Xbox em 22 de agosto de 2017 e 24 de setembro de 2022 para Nintendo Switch. A história do jogo se passa no mundo de Ire, onde civilizações de animais antropomórficos estão em guerra. Estas civilizações podem controlar os 4 elementos clássicos: fogo, água, ar e terra. O jogo foi criado por Dan Fornace, que já trabalhou com um fangame chamado Super Smash Land, um jogo baseado em Super Smash Bros. Após se graduar no colégio em 2011, foi contratado pela Microsoft Studios como game designer. Seu trabalho mais notável foi como lead designer nomeado da Microsoft Studios para Killer Instinct em 2012 e permaneceu no lançamento do jogo até abril de 2014. Ainda em 2014 criou a Dan Fornace LLC, onde começou a trabalhar com Rivals of Ire. Rivals of Ire foi lançado no Steam Early Access em setembro de 2015 com grande crítica e sucesso financeiro. O jogo é claramente baseado no Super Smash Bros, com jogabilidade quase semelhante com o mesmo objetivo, derrubar seu oponente para fora da tela. Mas há algumas diferenças, como por exemplo o parry, que é uma ação que serve para paralisar o oponente quando ele atacar. A jogabilidade de cada personagem é profunda, que se você souber como cada um funciona, isso se tornará muito útil para você. Cada personagem pode realizar ataques que podem afetar o cenário da luta. Cada personagem é alinhado a um elemento, onde os elementos são fogo, água, ar e terra. Zerebo, Fosbo, Claren e Molo compõem o elemento fogo. Arcane, Etialos, Rano e Rodan compõem o elemento água. O resto, Avisa, Eliana e Pomen compõem o elemento ar. E Craig, Maple, Sylvanas e Olympia compõem o elemento terra. Também há personagens convidados que são Ori e Sai, que são do jogo Ori and the Blind Forest, e o herói Shovel Knight do jogo Shovel Knight. O menu é bem simplório e de fácil compreensão. No início existem as opções local, online, extras, milestones, opções e sair. No local existem os modos Versus, Story, Abyss, Tutorial, Terebal e Practice. No modo Versus, você pode batalhar contra CPUs, jogadores e até em equipe, customizando as opções como queira. No Story, você joga o modo história do jogo, contendo os personagens Zerevon, Cosmo, Arcane, Weston, Craig e Maple, cada um contando sua narrativa dentro da história do jogo. Cada personagem vai jogar em 5 estágios e você pode pular a história se quiser. É possível jogar em até 2 jogadores, sendo o jogador 2 uma cópia do jogador 1 e o CPU também terá uma cópia. Ao concluir com todos os personagens, aparecerá um estágio final. Você pode escolher antes de começar entre os 6 personagens citados, e é possível jogar em até 2 jogadores, mas desta vez não é cópia. Ao ser eliminado, irá jogar com outro personagem. No modo Abyss existem as opções Endless e Versus. No Endless, você joga infinitamente em ondas de múltiplos de 15, e é possível jogar em até 4 jogadores cooperando para sobreviver. Quanto mais se passa das ondas, mais fica difícil, e o jogo se ajusta conforme o número de jogadores simultâneos. O Versus é com o modo Versus, mas com o modo Abyss ativado. No modo Abyss, você não pode selecionar aleatoriamente, além de poder colocar runas nos personagens, que concedem habilidades a mais para o personagem escolhido. Existem no total 8 pontos de runas para serem inseridas, e as runas podem ser de 1, 2 e 3 pontos. O modo tutorial praticamente te ensina as mecânicas do jogo e como cada personagem funciona. O modo Terebal joga um esporte onde aqui no Brasil é chamado de Spiral Ball. É jogado em equipes de 1 ou 2 participantes. O objetivo é enrolar a corda da bola no sentido da equipe. No modo Practice você pratica com os personagens do jogo. Existem recursos que ajudam a entender como seus ataques funcionam. No modo online, ao ir pela primeira vez, pede para escolher uma região antes de começar. Escolha entre a região que mais se adequa à sua localidade. Existem as opções Ranked, Casual e Friendly Match. O modo Ranked é batalha por ranking, onde você disputa a posição ganhando pontos ao vencer e perdendo pontos ao perder. No modo Casual, você pode escolher entre 1 vs 1,
2 vs 2 e Free for All, podendo buscar partidas conforme suas escolhas. No modo Friendly Match, você pode convidar um amigo para jogar com você. Na versão de Nintendo Switch, o Friendly Match é substituído por Lobbies, onde você pode criar ou entrar em uma sala. No menu extra, você pode ver seus replays que você salvou de suas partidas, customizar cores dos personagens, olhar seus status no jogo, conquistas e trailers, onde você pode olhar novamente as narrativas do modo History, créditos do jogo, sound test, onde você pode escutar as músicas do jogo e até voltar para a tela de título do jogo. No menu Milestones, mostra um gráfico de quanto você conseguiu o número de knockouts e quedas com cada personagem. Ao conseguir 250 knockouts ou quedas com cada personagem, você desbloqueia uma recompensa exclusiva no jogo. No menu Options, você pode configurar os controles e perfis criados no jogo, configurar controles do teclado, ajustar as configurações de display durante a gameplay do jogo, opções de gráficos e ajuste de som. Os controles durante o jogo são um botão de ataque, um botão de especial, um botão de pulo, um botão de ataque forte e um botão que faz o parry ou esquivar. Também você pode andar, correr e pular nas paredes. Se você jogar no teclado, você pode apertar 2 vezes para frente ou um botão específico para correr. Se você jogar em um controle de 2 analógicos, no analógico esquerdo, ao mover um pouco para frente, o personagem começa a andar. E se você mover o analógico todo ou quase todo para frente rapidamente, o personagem começa a correr. No analógico direito você faz o ataque forte, onde a direção do ataque depende aonde você moveu o analógico direito. Cada personagem possui 5 ataques, 4 especiais, 3 ataques fortes e 5 ataques no ar. Cada personagem possui ataques e especiais diferentes, tornando cada um uma jogabilidade mais própria. Falando do botão de parry e esquiva, o parry é feito ao você ficar parado e pressionar o botão. Ao fazer o parry, o oponente precisa atacar você. Ao conseguir fazer isso, o oponente fica paralisado, dando chance de você atacá-lo. A esquiva é feita ao você apertar para frente, podendo se desviar de qualquer golpe. No ar você pode fazer uma esquiva parada, onde o personagem vai ficar um pouco parado, e uma esquiva em 8 direções, onde o personagem irá se mover um pouco. Ao chegar no nível 10 no modo Abyss com um personagem, esse personagem ganhará a cor do modo Abyss. Existem cores que aparecem em momentos sazonais. Por exemplo, se o mês é dezembro, a cor sazonal de Natal estará disponível. Existem cores que podem ser compradas e cores exclusivas de, por exemplo, torneios realizados, e todas estas cores contêm uma provocação diferente. Em 2018, Maple recebeu uma skin do personagem Regni do jogo Brawlhalla, enquanto Hanno foi adicionado como skin de Wu Shang, também de Brawlhalla. Durante todos os modos, tirando o Story Mode, você pode colocar um companheiro para ficar com você durante as batalhas. Ele irá apenas te seguir e fazer uma provocação se você provocar. Não realizará nenhuma ação ofensiva. Em janeiro de 2020, Rivals of Ira Definitive Edition foi reconfirmado como a versão completa do jogo, contendo todos os personagens que eram DLC. Em 1 de abril de 2020, foi revelado todo o conteúdo para a versão definitiva, que é conteúdo desbloqueável e modo Tetherball. A versão definitiva foi finalmente lançada em 24 de setembro de 2020. Em 2019, a conta oficial de Rivals of Ira no Twitter anunciou que o jogo estaria com suporte ao Steam Workshop, que no Brasil se chama Oficina Steam. Assim, os jogadores podem criar seus próprios personagens, estágios e companheiros, bem como fazer adições para os personagens já disponíveis. A equipe de desenvolvimento também lançou 2 personagens através do Steam Workshop, a Panda Gardoa e o personagem da piada do Dia da Mentira, Sandbear. Em 1 de abril de 2021, foi anunciado que 4 personagens do workshop seriam adicionados oficialmente ao jogo: Molo, Rodan, Fome e Olympia, por meio de uma atualização gratuita. A atualização contendo os 4 personagens foi lançado em 3 de fevereiro de 2022, junto com o Rollback Netcore. Depois de Rivals of Ira ser lançado, outros jogos que se passam no universo de Rivals of Ira foram lançados. Em 1 de abril de 2019 foi lançado Loves of Ira, um date simulator para iOS, Android e PC. Em 28 de setembro de 2020 foi lançado Creators of Ira,
um jogo de cartas para iOS e Android, e mais tarde recebeu uma versão para PC em 2 de agosto de 2021. Em 28 de fevereiro de 2023 foi lançado Dungeons of Ira, um RPG roguelike baseado em turno para PC, depois lançado para Nintendo Switch em 6 de abril de 2023 e 23 de setembro de 2023 para iOS e Android. O universo de Rivals of Ira também recebeu uma história em quadrinhos digital chamado Chaos of Ira, onde conta a história da personagem Claren e o futuro de Rivals of Ira. Até a data deste vídeo, uma continuação do jogo em 3D, apenas chamada de Rivals 2, está sendo desenvolvida. O jogo está sendo previsto para ser lançado no final de 2024. Após o anúncio de Rivals 2, a Dan Furnace LLC agora se chama Ira Studios. Na nossa avaliação, o Rivals of Ira é um ótimo jogo, consegue agradar tanto a jogadores veteranos quanto a jogadores casuais. Gostamos muito de jogar o jogo e passar o tempo nele. A jogabilidade e as mecânicas do jogo se parecem com Super Smash Bros, que é outro jogo que a gente gosta de jogar muito. Quase todos os personagens têm alguma referência a algum movimento executado no Super Smash Bros. Zeravan é um exemplo claro, pois seus movimentos são quase idênticos ao de Wolf no Super Smash Bros. Brawl. Os gráficos pixel art do jogo são boas, e a trilha sonora, que tenta imitar um estilo retrô, é muito boa de se ouvir. Todos os modos de jogo são divertidos, fica melhor ainda quando você joga com alguém. O jogo fica muito viciante quando você aprende a jogá-lo. Será que é só a gente que acha que o tema principal do jogo se parece com o tema de Star Wars do Star Fox 64? Pesquise as músicas e tire as suas próprias conclusões. Bem pessoal, essa foi a nossa review de Rivals of Ira. Você já jogou ou pretende jogar? Já ouviu falar, mas nunca jogou? Se já jogou, qual o seu personagem favorito? Nós, Nathanael e Daniel, gostamos mais de Zerebo e Possible, respectivamente. Então é isso, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o gostei para que esse vídeo tenha mais alcance, e você pode se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder os vídeos mais recentes. Ficamos por aqui e até a próxima!